Profeta Sofonias, para lermos o capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Na nossa meditação esta manhã de domingo, livro do profeta Sofonias, capítulo 3, verso 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Oremos. Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Nós nos congregamos à Tua presença nesta certeza de que a Tua santidade excede em muito, ó Deus, a nossa, que é derivada da obra de Cristo Jesus, a qual buscamos ainda em santificação, completarmos ela no dia final. Até este dia o nosso Deus tem nos exortado com o seu santo juízo para nos arrependermos dos nossos pecados e das nossas iniquidades e nos santificarmos a Cristo nosso Senhor, separando-nos do pecado e da iniquidade, abandonando-os e buscando uma vida nova. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando essa série de sermões do livro do profeta Sofonias. Chegamos agora ao terceiro e último capítulo deste profeta, na certeza de que ele tem sido de fato a voz do nosso bom Deus nos falando. E como temos visto, o livro trata sobre o dia do Senhor e anuncia o juízo vindouro de Deus contra a nação de Judá e contra as nações pagãs. Sabemos que o nome Sofonias significa Deus esconde. O nome pode significar também Yahvé protege ou Yahvé guarda. O profeta indica isso lá no capítulo 2, o verso 3, onde lemos: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Essa ideia de esconder-se de Deus no dia da sua ira, do seu juízo, faz com que seja enviado Sofonias, que traz no seu nome mensagem de resposta a essa questão. Ninguém foge da ira de Deus, do seu juízo santo. Sofonias, então, no seu próprio nome, anuncia a ideia de que aqueles que se escondem em Deus, fogem para Deus, encontram nele esconderijo, esses conseguem fugir do dia da ira.
Então, depois de haver tratado da Filistia, de Moabe, Etiópia e Assíria, o profeta agora focaliza Jerusalém, a capital da nação, a cidade de Deus, onde Deus habita com o seu povo. E em meio à sua denúncia, ele lembra que os juízos que o Senhor infligiu sobre as nações, você vê isso lá no verso 6 deste capítulo: exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Os quais então devem lembrar os seus ouvintes as palavras de juízo. O que Deus deseja então, depois de ter nos mostrado no capítulo 2 como Ele vai julgar cada uma das nações, é nos remeter à mensagem agora a nós, o povo dele, a sua cidade santa. O dia do Senhor trará não só destruição a quem não se arrepender, mas purificação ao remanescente. E você pode ver isso aí de forma bem clara nos versos 9 a 13, onde ele nos diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além do rio da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam a sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo nome. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Por isso, nesse texto há duas realidades. A primeira, a condenação dos iníquos e impenitentes, representados nas nações estrangeiras, e a purificação do povo de Deus. Aqueles que são rebeldes e impenitentes são destruídos pela ira, os que humildemente se dobram à presença dele são apacentados por ele. Por isso, nessa manhã, em primeiro lugar, eu quero considerar com os irmãos o juízo de Deus sobre os rebeldes. O juízo de Deus sobre os rebeldes. A distinção entre a forma profética de discurso empregada nesses versos divide aqui o material em duas seções. A primeira, o profeta fala sobre a cidade, versos 1 a 5. Se você observar de forma repetida a expressão cidade nesse trecho. Então ele focaliza a cidade em si. E o texto, apesar de não apresentar diretamente o nome de Jerusalém, trata sobre ela. Depois o Senhor se dirige à cidade na primeira pessoa. Então agora ele tira o foco lá da cidade e traz para ele mesmo, e ele mesmo fala, ele mesmo se apresenta. Semana passada nós vimos quão terrível é a ideia do próprio Deus se levantar contra a Síria. Contra as outras cidades ele enviou exércitos inimigos, catástrofes naturais, mas no último ele mesmo se apresenta, ele mesmo empunha a sua espada, ele mesmo castiga. E a Escritura usou a expressão terror divino. E agora ele fala da cidade, a sua iniquidade, e depois ele se apresenta na primeira pessoa falando à cidade. Três particípios então caracterizam aqui a cidade sobre a qual o ai profético é pronunciado. Quando nós pensamos nessa expressão ai, e assim começa o verso 1, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, essa expressão ai, ela deve ser grifada na sua Bíblia, principalmente nos livros proféticos do Antigo Testamento. É uma ideia que sempre anuncia julgamento da parte de Deus. Toda vez que você vê essa expressão, e ela é muito forte nos livros proféticos e no Apocalipse de São João, é um alerta, é uma exortação dizendo assim: Deus está vindo e aplicará castigo.
Toda vez que o ai se apresenta, é o ultimato dado. O profeta está dizendo: chegou o momento, não há mais o que fazer. Meus irmãos, eu já penso que aqui seja propício nos determos. Se na palavra de Deus Ele decidiu, por meio de homens santos, usar essa expressão literária para dizer que não há mais o que ser feito, talvez seja tempo de cessarmos as nossas atividades e considerarmos se não seja agora este momento de nos arrependermos dos nossos pecados e considerarmos o alerta iminente dado pelo profeta de Deus de que chegou a hora. Há uma tendência pecaminosa em nós de sempre postergarmos nossas decisões, de darmos mais um tempinho. Amanhã eu resolvo, amanhã eu mudo, amanhã eu faço diferente. Ai da cidade. É uma expressão profética que vai pronunciar 3 particípios que caracterizam aquela cidade. E todos estão aí no verso 1 do capítulo 3. Primeiro, ela é rebelde. Primeira característica: é uma cidade rebelde, se rebelou contra o seu Senhor. Segundo, poluída. Apesar da expressão na Almeida Revista Atualizada aparecer como manchada. E o último, opressora. Essas 3 características representam o povo de Deus aqui denunciado. Esses 3 termos indicam que é um povo em aliança com o Senhor, contra quem essa profecia é pronunciada. Ora, essas expressões em si mesmo denotam que não é um povo estranho a Deus, mas antes pelo contrário, todas essas expressões mostram que é um povo em íntimo relacionamento com Deus e relacionamento de aliança. Não um relacionamento tênue, simples, mas é um relacionamento marcado por uma promessa dada pelo Senhor àquele povo, na qual Ele diz: eu os farei meu povo e eu serei o vosso Deus. E Ele entra em uma aliança de sangue. Nós vamos ver isso em maior profundidade em uma nova série de sermões no livro do profeta Oséias. Mas aqui Sofonias já vai começar a nos tornar íntimos do que representa essa ideia de relacionamento profundo com Deus em aliança. Deve então existir uma relação contra a qual a cidade se revolta. Por isso eles são chamados de rebeldes. O povo desafiador e obstinado tem recusado fazer a vontade de Deus, é que diz o profeta. Verso 2: não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Meus irmãos, que palavras duras! Na verdade, deveriam cortar o nosso coração, nos fazer corar de vergonha. As expressões são usadas aqui para nos caracterizar como povo de Deus. Não atende a ninguém. Ora, bem sabe a minha mãe, está aqui no primeiro banco, que crianças não atendem senão com palmadas e boas chineladas. Eu que o diga. Quantas vezes me fiz surdo e não quis atender à voz dela e de meu pai, e só ouvi por meio de chinelos. Às vezes nós somos crianças bem mimadas na presença do nosso Pai Celestial. E Ele diz: não atende a ninguém. Se fazem surdos, não querem ouvir, não querem atender. Não aceita disciplina. Quando castigados, quando exortados, se recusam a ouvir. Mas o mais grave de tudo, não confia no Senhor. Essa é decepcionante.
essa realmente é terrível. Falta de confiança em Deus. Tanto que eu não sei se vocês atentamente leram o trecho do qual nós falamos sobre remanescente. E olha uma das características do remanescente lá no verso 12. Apesar disso, eu queria também exortá-los que não há mais slides, né? O pastor decidiu retirá-los. Nós estamos vendo uma época extremamente visual. A mente ficou preguiçosa, a leitura não existe mais, a fim de remetê-los ao texto da Sagrada Escritura. Eu acredito que essa deve ser nossa tarefa, e de motivar a mente de vocês a interpretação, a compreensão das palavras apresentadas no texto bíblico. Eu fiz a retirada proposital dos slides. E agora nós nos deteremos exclusivamente na Escritura Sagrada, a fim de que a nossa mente possa ser permeada por ela. Olha o que diz o verso 12, leiamos todos a uma só voz com fé. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde. Nós vejam o contraste do remanescente com a cidade rebelde, opressora e manchada. Ao contrário de gente que não atende, não aceita disciplina, esse outro povo, ele é caracterizado por ser modesto e humilde. Como isso nos falta? Como de fato nos afastamos desta realidade? Nós não somos nenhuma hipótese, eu digo a partir de mim mesmo, caracterizados por modéstia ou humildade. Eu não tenho ouvido isso sobre mim e de nenhum outro irmão em Cristo, que sejamos caracterizados como povo modesto e humilde. Mas ele ainda continua e diz assim, ainda no verso 12, que confia em o nome do Senhor. Distinto do que outrora ele disse, gente que não confia no Senhor, que não se aproxima de Deus, cada dia mais distante dele, cada dia mais longe. O que caracteriza o remanescente é essa proximidade com Deus, piedade, gente que confia em Deus, gente que ora, que lê as Escrituras, que ama o culto público, que vive em santificação. Um povo desafiador e obstinado tem recusado a fazer a vontade do Senhor. E o pior, os privilégios têm se transformado em ocasião para mais pecado. É triste isso. Sabermos que aquilo que Deus tem nos concedido de privilégio, temos usado para o pecado. Temos usado para pecar. Foi isso que a nação de Israel fez, sendo sabedor que Deus os guardava, que estavam debaixo da aliança dele, que ele os abençoava de forma temporal, com bênçãos que nação nenhuma recebia. Eles tiraram disso proveito para pecar. Meus irmãos, Deus tem nos abençoado, como não abençoou o ímpio, e apesar disso, usamos disso para pecarmos. Há quem chegue à blasfêmia de dizer, porque serei perdoado, pecarei. Há quem peque já pensando na possibilidade de depois retornar e pedir perdão. Há quem peque confiando que já está debaixo da graça. Esse povo tirou proveito da bênção de Deus para pecar. E quando ele declara que ela está poluída, e a nossa versão diz manchada, também sugere que uma impureza que desqualifica uma pessoa que realiza uma tarefa sacra, ou pode caracterizar também uma pessoa que mantém uma relação distintiva. Eu opto pela segunda, porque ela caracteriza mais aquilo que os profetas apresentam. Aqui já há muito tempo o templo tinha se corrompido, o sacerdócio, já não havia mais culto puro,
Mas o que o profeta e os profetas fazem é sempre denunciar essa ideia da prostituição da nação de Israel. Apesar de Deus ter sido um marido amoroso, cuidadoso, ter se dedicado à nação, ela se prostituiu com outros deuses. E aí ele usa então a ideia de uma mulher que se prostitui com outros homens. E a ideia de manchada aqui, de poluída, traz mais essa expressão. Sofonias declara que a população inteira foi desqualificada para qualquer serviço divino. Essa poluição do povo de Jerusalém não é do tipo de profanação cerimonial que só funcionou em Israel por seu valor como modelo didático às demais nações. Em vez disso, essa poluição constitui uma poluição moral infestando o povo. Estavam contaminados pela sua prostituição, pelo seu adultério. Por isso Deus estava olhando para eles com desprezo, porque não confiavam mais nele, não tinham mais confiança nele. Desde o tempo da criação da humanidade, jamais aconteceu algo tão maravilhoso como vemos aqui. Acompanhe comigo que o profeta declara a esta nação, mesmo em meio ao seu grande pecado e à sua iniquidade. Veja como Deus ainda, mesmo estando ela totalmente poluída e totalmente tomada pelo pecado, se manifesta a ela, verso 7. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantarão de madrugada e corromperam todos os seus atos. A expressão inicial aí do verso 7, Deus falou, Deus disse. Porventura, alguma outra nação já ouviu a voz divina lhes falando? Não há. Só o povo de Deus, começando lá em Adão no Éden, passando por Noé, Abraão, povo quando deixa o Egito, e agora a nação, só eles ouvem a voz de Deus. Os irmãos, o ímpio, o incrédulo, não ouve a voz de Deus. Só nós ouvimos o Senhor. Essa cidade, então, ela é singular. Ela ouviu a voz de Deus. Quando você volta aí no capítulo 2, você vai ver que Nínive não teve tal privilégio. Nínive não ouviu a voz de Deus. Tampouco as cidades de Cush, de Moabe, Amon ou as cidades filisteias ouviram a voz de Deus. Somente essa cidade ouviu. Somente ela ouviu o próprio Deus dizendo, eu disse, eu estou falando. Deus mesmo se apresenta e fala. Esta é uma doutrina muito cara a nós presbiterianos, de que quando a Bíblia está sendo pregada, é a própria voz de Cristo nos falando. Por que haveríamos de desprezar nosso Senhor que nos fala? Por isso devemos tomar em máxima consideração a exposição desta palavra. Mas é triste saber que ela não deu ouvidos à voz de Deus. E repetiu os seus pecados de outrora. 10 vezes no deserto o povo não deu ouvidos à voz de Deus. Abra sua Bíblia lá em Números 14, o verso 22, para ali então fazermos a leitura todos a uma só voz. Quarto livro da lei de Moisés, chamado Números, capítulo 14, o verso 22. Números 14, 22. Todos a uma só voz, façamos a leitura deste texto. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Como é triste sabermos que a nossa rebeldia e impenitência é
tão costumeira. 10 vezes não ouviram a voz de Deus. Agora o profeta Sofonias retorna e diz assim: Deus falou à nação, Deus mesmo disse, e eles não ouvem a voz de Deus. E nós estamos de novo na mesma condição. Declaramos que Cristo está falando e não ouvimos a voz dele. Ele fala e a gente não escuta. Ele fala e a gente se faz de surdo. Esta cidade não confiava no Senhor. Sofonias enuncia sua acusação contra a cidade por seu pecado de incredulidade. É aquilo que eu tenho falado aqui e volto a repetir. Nós somos bons ateus. Melhor do que esses ateus teóricos que tem por aí, contra o qual a gente não precisa gastar nem se esforçar em nada para derrotá-los, porque o ateísmo deles é teórico. Mas vocês me dão calafrio na alma, porque o ateísmo de vocês é prático. Mesmo que vocês não declarem verbalmente, vocês o vivem em suas expressões diárias. A falta da oração, da confiança em Deus, nas promessas dele, na leitura e na prática das Escrituras Sagradas, da participação dos sacramentos, da comunhão dos santos, da adoração pública e privada ao Senhor e muitas outras acusações das quais nós somos todos culpados. De lábio nós declaramos que Ele é Deus, mas na vida Ele não existe. No domingo somos servos fiéis, mas na semana ímpios práticos. No domingo Ele é todo exaltado. Na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, Ele é totalmente esquecido. No domingo, nossas vozes se erguem, algumas poucas, nem todas, para cantar coisas maravilhosas sobre quem Ele é. Mas na semana, nossos lábios são imundos, proferem maldade e mentira, há neles engano e todo tipo de palavra chula. No dia santo, nossas orações são piedosas, eivadas de palavras belas, mas na semana nem oramos para sequer agradecermos o alimento à mesa. Quanto ateísmo prático! Por isso eu continuo afirmando que dos ateus teóricos eu não tenho nenhum temor, mas quando eu olho para nós, eu tenho calafrios na minha alma. Dessa fonte corrompida por desconfiança tem fluído então toda a corrente poluída dos pecados desta cidade. Como nós não confiamos em Deus, surgem então pecados terríveis que nos caracterizam como uma cidade poluída, opressora e rebelde. A rebelião contra Deus, as opressões sangrentas, a recusa em ouvir, o endurecimento do coração, tudo emanou do fracasso em confiar a Deus. Tudo se emana da incredulidade. Tudo surge dessa falta de Deus no nosso cotidiano. Tudo surge da falta de um Deus presente em nossos corações. Mas muito, muito presente na nossa teoria. A nossa utopia tem nos destruído. A cidade de Jerusalém, a santa morada do rei de Israel, perdeu sua pompa, sua beleza, transformou-se numa cidade decaída. O fracasso em crer nem sempre é entendido como um pecado grosseiro, um ato de traição vergonhosa que merece a maldição divina. Mas a incredulidade, diz João Calvino, é a mãe de todos os males pelos quais os homens intencionalmente prejudicam e injuriam-se reciprocamente. Após então enunciar sua acusação contra toda a população da cidade eleita,
O profeta agora especifica suas acusações contra os vários elementos da liderança da nação de Israel. Príncipes, juízes, profetas e sacerdotes, cada um recebe a sua sentença de condenação. Sofonias trata primeiro dos oficiais civis, você vê isso no verso 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Nós estamos sendo devorados pelo nosso governo e não é culpa deles, é culpa nossa. Porque fracassamos na ordem dada pelo nosso bom Deus a nós, por meio do apóstolo São Paulo, que todos os dias rogássemos pelas autoridades para termos paz. Que fôssemos obedientes ao magistrado civil, que é a autoridade instituída por Deus, a nossa rebelião contra Deus, a nossa falta de fé, de que Ele é o nosso Deus vingador, que Ele cuida de nós, que nos dá o pão diário, o sustento, o nosso apreço pelo dinheiro, o amor às coisas materiais, a rebeldia contra as autoridades, a falta de oração por elas, tem constituído um governo mau sobre nós, para o nosso opróbrio, para a nossa punição. Os príncipes são leões rugidores. Os juízes são lobos que devoram tudo e não deixam nem os ossos para o dia seguinte. Falta de fé tem nos destruído. Em seguida, então, vem os líderes religiosos. Seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Os sacerdotes, os profetas deveriam ser exemplo, seguindo a lei de Deus e fazendo com que o povo separasse tudo que era santo para a glória de Deus. Mas os pastores hoje deixaram de serem homens santos, de oração, amor à Escritura Sagrada. São pérfidos, são a imagem de leviandade, não expressam piedade, não amam a Deus, não conhecem as Escrituras, não têm vida de oração, não são mansos, não cheios de sabedoria. Nós estamos sofrendo por causa da nossa impiedade, falta de confiança em Deus. Estamos vivendo o mesmo retrato daquilo que veio sobre Jerusalém. Os representantes reais da nação empregaram força bruta para devorar o pobre, em vez de pastorear o povo. Estes príncipes se alimentavam da carne daqueles a quem governavam. Não é diferente dos nossos dias. Nós estamos sendo devorados pelo nosso governo, consumidos. Os profetas pecam ainda mais grosseiramente que os líderes civis, quando presumem que falam em nome do Senhor. Tal arrogância merecia a morte, é o que diz Deuteronômio 18, 20. No verso 5, o profeta apresenta um contraste com a galopante injustiça que corria solta entre todos os habitantes de Jerusalém. O profeta retrata o Senhor em meio do seu povo, como sempre o fez, fazendo o que era certo. Verso 5. O Senhor é justo. No meio dela, Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz Ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Meus irmãos, eu havia pensado em aqui ter terminado o sermão pela exortação que o profeta faz no final do verso 5. Ele diz assim: mas o iníquo não conhece a vergonha. Tem uma coisa muito presente no texto do Antigo Testamento, que é o chamado para nos corar de vergonha diante de Deus. E é uma recusa forte nos nossos dias para isso. E eu acho engraçado a nossa cara de pau quando o pastor fala assim: todos nós mentimos. Aí todo mundo: nós roubamos, nós adulteramos. Conta aí um exemplo, fulano. Eu não tenho nada disso. Eu nunca roubei, eu nunca menti, eu nunca adulterei. Eu não, longe de mim, eu sou santo. Eu não. Nós somos todos pecadores. Está escrito lá em Romanos capítulo 3, não há um justo sequer. É verdade. Então conta a sua injustiça. Eu não tenho feito injustiça nenhuma.
Eu? Que isso, pastor? Irmão, pode vir aqui para... Não, pastor, mas eu não fiz nada de errado. A nossa justiça está sempre presente, né? Eu não consigo ver isso na Bíblia. O chamado é para se envergonhar. E aí ele termina o verso 5 com uma coisa forte, dizendo assim: o iníquo, aquele que vive na iniquidade, não tem vergonha. Porque ele está dizendo que apesar de todo esse pecado, tudo isso que caracteriza Jerusalém, a cidade do povo santo, Deus ainda está no meio dela. Quando eu li isso aqui, eu falei: louvado seja o Senhor, porque é isso mesmo. Nossa impiedade, a nossa iniquidade não tem tirado Deus do nosso meio. Ele continua aqui, o justo, o santo. Manhã após manhã manifesta seu juízo. Há muito já era para ele ter se retirado. Mas se ele assim o fizesse, seríamos como Sodoma e Gomorra, diz a Escritura. Então o profeta ele não para aqui, ele avança. E para concluirmos esse pensamento, essa ideia aqui apresentada por ele nos diz assim: ele está sempre no meio do seu povo, fazendo o que é certo. Notavelmente o profeta assevera que o Senhor ainda está em seu meio. Ele não pode fazer o mal, nem o mal pode corrompê-lo. O mal será vencido, o mal será derrotado. O Senhor trará sua justiça à luz, manhã após manhã, a despeito da aparência de que a corrupção prevalece de todos os lados. O Senhor diariamente manifesta seus justos juízos. Ele tem levantado gente crente, gente fiel, apesar da gente ver tão grande iniquidade nos nossos dias. Ele ainda tem levantado gente fiel, gente que o ama, gente que o serve. Mesmo remanescente fiel que sofre sobre as tiranias opressivas de uma liderança depravada, deve reconhecer as realidades diárias da justiça do Senhor. E ao trazer então devastação sobre as cidades ímpias, o Senhor teve a intenção de despertar sua própria comunidade obstinada para que desistisse de sua complacência na corrupção. Por que nós vimos a ira de Deus se manifestando sobre cada uma das nações pagãs? Para temermos o seu juízo. Então no verso 7 o Senhor explicitamente indica sua intenção de devastar outras nações, bem como de castigar Judá. E esperava-se que essas manifestações do seu juízo fossem instilar o temor divino em seu povo. E conforme a legislação deuteronômica, eu acho que nós devemos nos lembrar, na introdução dessa série de sermões, eu apresentei a ideia que com o rei Josias foram encontrados os textos da lei deuteronômica, e isso incentiva Sofonias a tomar o livro de Deuteronômio e nele pregar. Quando você lê Deuteronômio e lê o profeta Sofonias, você tem uma compreensão clara daquilo que o profeta está pregando. Então a simples leitura da lei em Deuteronômio deveria instilar temor no coração de Israel. A renovação da aliança tinha a intenção de provocar temor do Senhor no povo de Israel. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 31, para lermos juntos o capítulo 31, verso 9 a 13. Deuteronômio, capítulo 31, verso 9 a 13, o quinto livro da lei de Moisés. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, levarás esta lei diante de todo Israel.
ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberam ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Por isso o propósito dela é fazer o povo temer a Deus. O objetivo final do Senhor em afligir Judá era para que assim seu refúgio não fosse eliminado. É o que ele nos declara quando ele diz que essas nações serão ajuntadas à presença dele para não passarem pela maldição e o fogo dele, verso 8. Embora seu castigo trouxesse muitas aflições sobre a nação, eles eram calculados para preservar um lugar de salvação. É isso que ele vai fazer com o seu remanescente, e veremos na próxima semana. Deus, em meio da aflição, purificando o remanescente. Meu irmão, curva sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós somos a cidade opressora, rebelde e poluída. Nós usamos da nossa condição de povo de Deus para pecarmos, para oprimirmos o próximo. Nós deixamos de confiar no Senhor e nos rebelamos contra o nosso Deus. O noivo foi abandonado, o esposo foi traído. Nos enamoramos por outros deuses que pareceram mais belos aos nossos olhos, mais formosos. Nós os seguimos, pois achamos que neles teríamos amor, carinho e benevolência. E deixamos de confiar no nosso amado, que tudo isso nos deu. Nos enamoramos por deuses falsos. Ficamos cegos e deixamos de louvá-lo, ao único Deus. Mas Deus suscitou grande juízo sobre as nações e sobre o seu próprio povo. E Ele falou com a sua própria voz a nós. Como hoje de manhã Ele nos fala por meio de Cristo. E nos chama a encontrarmos nele o esconderijo. A encontrarmos nele segurança, conforto e consolo. Ele mesmo declarou. Ele mesmo falou com a sua voz por meio do profeta a nós, o seu povo, dizendo-nos nesta mensagem que nele encontrássemos segurança, que nele nos escondêssemos. Ele disse: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Pai, que vivamos assim, que assim sejamos todos caracterizados
por ter confiança em Ti, por sermos modestos e humildes, dependendo do nosso Deus e se apegando a Ele. Tem misericórdia de nós, de Jerusalém, povo santo do Senhor. Que por 10 vezes deixamos de ouvir a Tua voz, nos rebelamos contra o Santo de Israel. E talvez hoje, nesta manhã, estejam endurecidos os nossos corações. Ai daqueles que assim procedem. Ele há de julgá-los. Ai da cidade opressora. Ai da cidade rebelde. Ai da cidade manchada. Está próximo o dia da ira do Senhor. Arrependei-vos enquanto ainda é tempo. Crede no Senhor Jesus Cristo e sede salvos, vós e a vossa casa. Assim diz o Senhor. É o que oramos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.